E aí, meus manos, de boa? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo de hoje é comparação de parceiros e por que isso faz tanto mal, tanto para quem compara e tanto para quem é comparado. Eu já falo um pouco, desse comportamento de comparação no vídeo O Mundo Ilusório, o Mundo Fantasioso do Shed, se eu não me engano, mas foi um que eu postei recentemente que falava sobre essa questão da comparação, que a comparação em si, ela nunca vai ser uma comparação realista e nem igualitária no sentido de justa, porque toda comparação você compara os pontos que você enxerga, tanto em você quanto na outra pessoa, quanto com relação às suas parceiras, A comparação também que você faz com a pessoa atual que você está ficando com a antiga. Todas essas comparações, seja de você com outra pessoa, ou então essa comparação que você faz das parceiras sexuais que você tem, e nas mulheres, a comparação dos parceiros que elas fazem, todas elas são irreais por justamente ter muitos fatores que você desconhece daquela pessoa. Geralmente, quando você se compara, você sabe, até mais fatores do que de outras pessoas. Mas quando você sempre está fazendo essa comparação, você acaba não considerando pontos importantes e acaba desconsiderando pontos ali que iriam fazer diferença. Mas o interessante, um comportamento interessante que a gente percebe muito e principalmente ainda mais hoje em dia, é esse fenômeno das mulheres estarem exigindo cada vez mais. E esse fenômeno delas exigirem cada vez mais também tem um pezinho nessa comparação de parceiros que elas fazem. O primeiro pré-requisito para você ter esse comportamento de comparação é você se relacionar no mínimo com duas pessoas. Geralmente pessoas que não têm nenhuma experiência, que muitas vezes são homens de 22, 30 anos, 18, enfim, de todas as idades. Existem muitos caras que têm pouquíssimas experiências ou às vezes até uma só experiência, e como isso é uma base, muito curta no sentido de informações, essa pessoa acaba não comparando e não tendo esse comportamento de comparar pessoas que ele se relaciona por justamente ele não ter se relacionado com muitas. Mas uma parada que é natural para as mulheres é elas terem muitas opções. E esse comportamento, essa experiência de ter muitas opções, naturalmente você vai acabar comparando, e fazendo ali métricas, fazendo ali medições entre parceiros que você tem, porque você, no caso as mulheres, tem muitas possibilidades e naturalmente a gente acaba fazendo essa comparação. O nosso cérebro, ele como uma máquina para nos deixar vivo, ele tende a colocar tudo em caixinhas, como bom ou ruim, ou como eficiente, ineficiente, bonito, feio, rico e pobre. E essas caixinhas, elas são eficientes, não é necessariamente eficiente para uma visão de mundo mais completa, mas ela é eficiente no sentido de fugir de enrascadas e de perceber padrões que vão sim facilitar na sua ascensão, no seu crescimento de valor. Então, as mulheres naturalmente, quando vai chegando ali nos 22, 23 anos, que elas têm muitas experiências, elas acabam sabendo o que é um cara com uma pegada boa, o que é um cara bonito, o que é um cara rico, o que é um cara atraente, tá ligado? E esse conhecimento desses comportamentos acaba fazendo com que ela também saiba quais comportamentos não são atraentes, o que é uma aparência mais feia, o que é um comportamento, um vulgo soca-fofo, tá ligado? Ela acaba tendo essa experiência muito nítida, essa visão de mundo muito nítida, porque justamente como ela é a todo momento ali cercada por caras querendo ter uma intimidade com ela percebe sim muitas variáveis e muitos tipos de comportamento dos homens. Então, as mulheres são as principais a fazer isso. Homem geralmente muitas vezes ele tem uma visão mais pragmática, mais voltada para o resultado. Então, se para o cara ele tem uma mina que ele considera minimamente atraente, ele tem uma mina ali que dá
o mínimo de atenção e o mínimo de sexo, esse cara já se sente satisfeito, porque na visão prática dele, ele já está recebendo o que ele quer, e como ele tem menos opções, a tendência hoje em dia é as mulheres terem bem mais opções que os homens, ele acaba não tendo uma referência do que é uma mina que é louca de apaixonado por ele, ou então o que é uma mina que investe muito, ou uma mina que transa muito, porque simplesmente as experiências que ele teve na vida dele foram mais ou menos, foram medianas. Então não tem como ele saber o que está fora da curva se tudo que ele fez sempre esteve dentro da curva. Mas isso acaba tendo pontos positivos e pontos negativos. O ponto principal positivo é essa maior gratificação, né? Essa maior sensação de prazer ao ter um relacionamento mediano. O ponto negativo é justamente que você, com pouca experiência, é muito mais fácil de estar aceitando coisas que você não deveria aceitar. Ou seja, muitas vezes você está recebendo menos que o mínimo e está aceitando tranquilamente isso. Esse fenômeno, né, de comparação de parceiros, ele só vai ficar mais evidente para os homens quando eles começam a ter maior possibilidade de interações com mulheres. Então, o cara que, sei lá, já se relacionou com 40, 50, 60 mulheres, esse cara sim já vai ter uma experiência mínima de como são perfis femininos. Muitas das vezes, né, esse cara já vai ter experiência de mulheres que curtem um sexo mais casual, então ele vai sacar ali nas entrelinhas se a mina quer algo a mais ou quer algo mais naquele momento e pronto. E também esse mesmo cara, ele também já vai sacar muito mais quando a mina tá interessada nele, porque se o cara já passou por uma experiência 30 vezes, querendo ou não, ele já tem ali uma base, né? Já tem ali informações suficientes de experiências empíricas dele do que foi o padrão daquele acontecimento. Então, se uma mulher fica muito cercando ele ou fica muito tocando nele, ele rapidamente percebe ali o nível de atração que aquela mina tem por ele. Mas isso não é a realidade de muitos caras. A maioria dos caras realmente tem pouquíssimas experiências e eles simplesmente não conhecem nenhum perfil, né, de mulher e não conhecem nenhum tipo de comportamento que iria ajudar ali na fluidez dele nos relacionamentos. A gente vê muito mais essa questão de comparação de parceiros nas mulheres. Realmente as mulheres têm uma tendência muito mais a reclamar, têm uma tendência muito mais a expor verbalmente que o ex dela ou então que outro cara tinha essa habilidade que ela estava de repente conversando com você. Então, ela deixa ali expresso verbalmente que já teve um tipo de experiência que você não consegue proporcionar. Vamos supor que você é um cara assalariado, normal, tá ligado? Ganha 1 ou 2 salários. E de repente a mina, depois que tá ficando com você 1, 2 meses, começa a ter uma postura mais de cobrar por viagens ou cobrar por experiências, né, em locais caros. E ela comenta que o ex dela, que ganhava, sei lá, 5, 7, 10 salários, fazia uma experiência, né, com ela de ir na praia, de fazer qualquer viagem que estava dentro, né, do orçamento desse cara. Então, não tem como evitar esse fenômeno de elas compararem os ex-parceiros com os atuais. E não necessariamente um ex-namorado, muitas vezes de algo casual que ela teve e aquilo gerou uma emoção muito forte nela e ela expressa isso para você. Outro ponto também é que, como as mulheres têm muito mais experiência e como a mentalidade social atual hoje é uma mentalidade de que o homem tem que ser o cara que faz ela feliz, ela simplesmente fica imaginando um parceiro perfeito na cabeça dela, ela fica montando ali qual é a estética ideal, qual é o tamanho do garotão do cara, tá ligado? Do pau do cara. Qual é o nível financeiro desse cara, qual é o nível intelectual desse cara, porque simplesmente ela já experimentou várias experiências de alto nível, tanto intelectual, tanto emocional, tanto sexual, tanto financeiro, que ela vai projetar ali para você, meio que cobrando que você tenha
esses níveis para que ela seja minimamente feliz. Ou seja, é totalmente uma loucura, porque basicamente cada cara, né, cada ser humano, ele vai ter sim uma habilidade boa, mas vai ter desvantagens comparado em outras áreas. Não tem como um cara ser, sei lá, o Chuck Norris e simplesmente ter um pau de 20 centímetros, ter a conta bancária ali com 20 milhões, ter, sei lá, a comunicação perfeita. Isso não é viável, mas é o que elas sonham. E elas acabam cobrando dos atuais dela, que elas estão se relacionando, esse desejo, né, de ter esse cara basicamente perfeito ao lado dela. Simplesmente porque ela já teve ali contato com 20, 30 caras, e desses 20, 30 caras tinham 7 ali que tinham uma aparência muito boa, um financeiro muito bom, tinham ali 10 que transavam muito bem, e você não atinge alguns desses pré-requisitos. Logo, você é o culpado por fazer ela triste, e logo ela vai poder reclamar abertamente dessas faltas de qualidade que você tem, ignorando totalmente as vantagens que você está oferecendo naquele momento. Então, resumindo, não tem como fugir desse ato de você ser comparado com parceiros dela anteriores, porque simplesmente a comparação é um hábito que foi altamente adaptativo para nossa sobrevivência. E se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve, a gente está começando agora, então vai ajudar pra caramba. Ativa aí o sininho, deixa seu comentário aí, deixa alguma observação. E se você quer ver mais conteúdos, vai aí na descrição, tem alguns links interessantes que vão servir para te ajudar em algumas coisas. E é isso, até o próximo vídeo e é nóis!